Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez, eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista e biorreprogramador, para fazer aqui mais um episódio da odontologia do século 21. Tá? Se você estiver assistindo ou ouvindo melhor esse programa pela primeira vez, então eu gostaria que você soubesse que nós já temos outros episódios prontos para você conhecer um pouco mais sobre esta tecnologia que nós chamamos de biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, trata-se de uma tecnologia que tem como intuito tratar de problemas de saúde de todo o corpo através da boca, tá? São os problemas da saúde do corpo que são tratados através da boca. Nós já fazemos isso há mais de 25 anos. Os meus antecessores fizeram por um período ainda maior, né? Então já é uma história longa, comprida, segura, testada, aprovada. No entanto, no episódio de hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante. Você sabe o que quer dizer síndrome da bola de boliche? Nossa, você vai falar assim, que nome esquisito. Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, mas o que tem a ver a bola de boliche com problemas na nossa cabeça? Eu demorei um pouco, até fui pesquisar, procurei pesquisar bastante, até para formatar esse programa aqui para vocês. E aí nós descobrimos o seguinte, que o autor que colocou este nome foi um cara muito legal, um osteopata chamado Robert Boyd, tá? O Robert Boyd ele falou o seguinte, que a nossa cabeça ela é tão pesada quanto uma bola de boliche e que quando a gente apresenta algum tipo de torção craniana, ou seja, quando você já ouviu falar de assimetrias, né? Que nós somos assimétricos. Então, isso tem uma causa e você vai descobrir agora o porquê, tá? Como eu costumo dizer, eu nunca vi nada que resolve tudo. No entanto, nós, através desses estudos e o que nós chegamos hoje, temos uma porta enorme para ajudar as pessoas a ficarem mais equilibradas e terem mais saúde. Eu vou contando aos poucos, senão estraga a surpresa, né? Então, vamos contando aqui para vocês direitinho. Então, o Robert Boyd falou que quando tinha torções, quando um olho estava mais alto que o outro, o ouvido estava mais alto que o outro de um lado, isso fazia com que as vértebras C1 e C2 se deslocassem para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, para colocar o peso da sua cabeça em relação ao melhor equilíbrio do corpo. O resto eu vou falar mais para frente, fica aí que eu vou contando mais. E aí você fala assim, nossa, isso deve ser uma descoberta recente, né? O pior é que não, tá? O pior é que não. Veja só, um cara chamado Roland Becker, ele descobriu em 1975, vou contar minha idade para vocês agora, hein? Eu tinha 5 anos na época. Em 1975, esse cara descobriu uma coisa chamada bomba crânio-sacral, tá? No entanto, quem popularizou isso foi um cara chamado John Upledger. Esse foi o cara que depois foi divulgando. Aí você fala assim, poxa vida, doutor, como que popularizou se eu nem sabia o que era isso? Foi exatamente o que eu pensei. E por esta razão que eu estou aqui falando para vocês neste exato momento, porque como eu fiquei surpreso, como eu fiquei encantado por todo o processo, eu queria dividir para vocês o que eu aprendi, tá? Então, eu estou estudando isso já há bastante tempo. Ao longo dos anos, eu venho trabalhando com osteopatas, com terapeutas crânio-sacrais, né? Que existem para todo lado e recomendo muito para os meus pacientes visitarem estes profissionais. E eu fico chocado de ver que 90% dos meus pacientes que já têm uma abertura de percepção do mundo de saúde, quer dizer, eles não estão dentro da caixinha, eles pensam fora da caixinha, mas quando eu falo osteopatia, terapia crânio-sacral, eles me olham com cara de espanto, né? Então eu fico imaginando que possivelmente você que está me ouvindo agora
nunca ouviu falar antes, tá? Se ouviu falar, tá pesquisando e buscando, o que é muito bom, isso é muito legal. Tomara que você, tomara que você leve esse conhecimento, essa informação para muitas pessoas, porque pode beneficiar vários aspectos da nossa saúde, tá bom? Então eu espero contar com você para compartilhar este arquivo para outras pessoas, porque a nossa intenção é ajudar, tá? O meu desejo é ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. Então, a definição do Robert Boyd foi que quando você tem essa torção, a síndrome da bola de boliche, né? Você tem uma alteração no posicionamento do ouvido, dos olhos, e isso acaba por interferindo na C1 e C2, que são as primeiras vértebras que encaixam da sua coluna vertebral. Ela encaixa ali a região que a gente chama de cervical, tá? Encaixa ali no seu crânio, na sua cabeça, e ela se desloca para um lado para o outro e começa a fazer torções. Essas torções criam alterações que na ortopedia nós chamamos de cifose e lordose, tá? Que são desvios comuns da coluna. Muito bem. Então, devido a essa alteração, atrapalha no corpo. Mas, na verdade, a causa desta bagunça toda acontece pelo deslocamento de um ossinho chamado esfenoide. Se você pegar aqui o seu ouvido, aí você vai na direção do seu ouvido, sobe a mão, no buraquinho do seu ouvido vai no meio da sua cabeça e vai um pouquinho para frente, mais ou menos uns 2 ou 3 dedos para frente, você vai estar tocando no seu esfenoide. O esfenoide é tido hoje pra gente como a pedra-chave, tá? Você já ouviu falar de pedra-chave ou pedra angular, de keystone, tá? Então veja só, o que acontece? Lembra daqueles arcos que eram feitos antigamente em Roma, na Europa toda, fazia muito desses arcos, Paris, em vários cantos do mundo faziam esses arcos, e iam empilhando pedrinhas sobre pedrinhas, pedrinhas sobre pedrinhas, e lá no meio tinha uma pedra que ela era angulada, a parte de cima dela era mais larga e a parte de baixo mais estreita, e quando aquela pedra encaixava no molde, botava cimento ali, e ela travava todas as outras pedras e o arco ficava ali bonitinho e ficava a vida inteira daquele jeito. Entendeu-se que o osso esfenoide é a pedra-chave do nosso crânio e ele pode se deslocar. Quais são as causas mais comuns? Bom, segundo os estudos, você pode ter, durante o parto, ter deslocado o esfenoide. O médico, quando foi pegar você, normalmente pega pela cabeça, e aí ele puxa ali, faz um pouco de compressão. Como os ossinhos são todos moles, tem ali aquela chamada moleirinha, né? Então o osso vai, entra e sai e desencaixa do lugar, ok? Então veja, aí desloca e pode aquilo ficar ao longo dos anos. Eu dei uma aula com um grande sujeito, né? O professor Bernard Bricot, e eu falava assim: professor, eu acho que o problema está na boca. Ele falou: eu vou te mostrar durante a aula que o problema está nos olhos. Ok, professor. E na aula ele mostrou bebezinhos recém-nascidos com os olhos deslocados, né? Um mais alto que o outro, um mais para frente que o outro, o direito mais para frente que a esquerda, assim por diante. Daí eu olhei imediatamente para o slide e observei a boca. E percebia que o ângulo da boca estava deslocado, mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, mais alto aqui, mais baixo ali, mais para frente de um lado, mais para o outro. E hoje nós entendemos isso, né? Tanto que quando eu falei para o professor Bricot, ele olhou para o slide, observou a boca torta, olhou para mim e disse: puxa, é por isso que nós estamos aqui dando aula juntos, né? Então isso foi uma coisa bem marcante na minha vida, porque a minha suspeita era de que estava na boca, ele falou dos olhos, e aí depois a gente foi descobrir, eu fui descobrir, né? Não sei se o Bricot compartilha dessa mesma ideia, que um cara lá atrás, chamado Robert Boyd, já sabia disso há muito tempo. E a gente estava achando que já sabia demais. É por isso que eu continuo estudando direto, viu, gente? Porque nunca nós vamos saber tudo que precisa. Sempre temos que desenvolver. E o que é que a gente tem que fazer? Somar aquilo dentro da área que a gente tem muita competência para ajudar as pessoas a ficarem saudáveis. É assim que eu me dedico, tá? Então vamos lá. Daí, descoberto que tem essa pedra-chave, chama osso esfenoide, nós passamos a buscar entender o seguinte:
O que isso gera? Quais os problemas? Veja só, você tem a bomba crânio-sacral que o Roland Becker descobriu, ela faz o seguinte, o seu crânio exerce uma compressão 10 vezes por minuto, tá? Então o seu crânio aperta, ele espreme um pouquinho, e aí o que acontece? O seu quadril lá embaixo, ele dilata um pouquinho. Então o líquido céfalo-raquidiano, que está no seu cérebro, que está dentro da sua coluna vertebral, ele desce. Daí, passa um tempinho, o seu quadril contrai, e o seu cérebro dilata, e o líquido sobe. Se você quiser testar isso, é bem fácil. Olha só. Pare de pé e feche os seus olhos. Os olhos são sensores. E observe o seu corpo. Ele deve começar a balançar um pouquinho. Quanto mais jovem o paciente, faz teste com outras pessoas da família. Quanto mais jovem o paciente, mais balanço vai ter. Quanto mais idade o paciente, mais endurecido está essa bomba. E aí, o balanço corporal é menor. Porque quando nós estamos de olhos abertos, ele equilibra e não fica balançando o corpo. Mas criança, por exemplo, parece que ela está de pileque, que ela dá umas cambaleadas feias, assim. Mas é ótimo, porque a bomba crânio-sacral está funcionando direitinho, mandando o líquido para cima e para baixo. É por isso que não se usa, por exemplo, estamos falando um pouco de odontologia aqui, né? Temos que falar. Não se usa aparelhos fixos, e se você usou o aparelho fixo e tem aquela contenção que está atrás dos seus dentinhos, procure um dentista para usar um outro sistema de contenção e retire isso, porque isso vai travar o terço anterior da sua bomba crânio-sacral, e você não quer que isso aconteça, tá? Só para você ter uma ideia, isso pode gerar cervicalgias, dores de cabeça, simplesmente por causa daquele ferrinho que está colado aos seus dentes. Olha só que coisa importante, hein? Tá? Então veja, isso é uma coisa muito importante, que é a bomba crânio-sacral, tá certo? Então, a pergunta é, por que um dentista está falando de todos esses assuntos? Porque sempre que houver diferenças na simetria facial, quem vai estar envolvido nesse processo? A boca, claro, né? Então, eu venho há muitos anos observando, já lá atrás, nós criamos um protocolo fotográfico para definir como é que seria o processo de correção ou o tratamento do paciente, mesmo que ele fosse usar sistemas de compensação, como o DARA, que é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, como o POLIS, que são as placas oclusivas lisas. Então nós já tínhamos padronizado fotografias. E ao longo dos anos eu fui percebendo que a arcada era torta, era deslocada para um lado, para o outro, mais para frente de um lado, mais para frente do outro. E muitas vezes os pacientes se queixavam de dores articulares, né, na articulação temporomandibular. Temos um programa só falando sobre isso. Ele se queixava de dores, problemas, barulhos, etc. Mas até então nós não sabíamos da síndrome da bola de boliche. Então o conceito mudou. O que nós fazíamos naquela época? Os nossos aparelhos, o POLIS, o DARA, ou o sistema Clear Balance POLIS, Clear Balance DARA, foram criados para corrigir tudo que for possível e compensar aquilo que não se pode corrigir. Então nós apresentávamos um nível de sucesso bastante grande no tratamento dos distúrbios articulares. E agora, com esta tecnologia que eu vou descrever já para você, você vai ficar assim entusiasmado com as possibilidades que estão surgindo cada vez mais, tá? Então é isso que a gente está aqui para falar para vocês, né? E agora eu vou definir quais são as diferenças que ocorrem. Muito bem, e o que isso causa. Então veja, quando a bomba crânio-sacral não está funcionando, você não está banhando o cérebro direitinho, então as funções neurológicas não acontecem de forma certa. Outra coisa, segundo o Dr. Jerry Tennant, eu estive com ele pessoalmente em Dallas, Texas, ele explica que sem a bomba crânio-sacral não ocorre o fluxo, um bombeamento e geração de energia para a membrana celular, que é uma das principais fontes de energia para a vida, tá? Nós não vamos aprofundar nesse tema hoje, mas só para você ter uma ideia de quanto é importante a bomba crânio-sacral, tá bom? Então, o que você vai observar mais? Você pode fazer o teste simplesmente olhando no espelho ou olhando outras pessoas. Já te ensinei como é que faz o teste da bomba crânio-sacral.
Veja lá. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: vai diante do espelho e olhe de frente. De preferência, quando você estiver diante do espelho, feche os seus olhos um pouco, pense na situação de que você está olhando retinho para frente, daí você abre os olhos. Quando você abrir os olhos, você fica ali paradinho, você vai notar que um olho seu é mais baixo que o outro. O que isso causa? O fato de um olho estar mais baixo que o outro, né? Você vai ter um processo de compressão do canal ocular e isso pode aumentar a pressão interna do seu olho, né? Que é um problema chamado glaucoma. Olha só que interessante. Tem muitos oftalmologistas demonstrando as melhorias que o paciente tem simplesmente fazendo a terapia para síndrome da bola de boliche. Tá? E é uma terapia simples. Os osteopatas faziam esse trabalho por manipulação. Então eles mexiam com os ossinhos do crânio, procuravam reencaixar e tudo mais, mas era um processo demorado na maioria das vezes. E agora, com a tecnologia que nós temos nas mãos, eu e outras pessoas, claro, aqui no Brasil temos poucos, nós fazemos esse processo, essa correção em 5 minutos ou menos, tá? É simplesmente assustador e bom, tá? Então essa é um dos problemas que você vai ter causado aí pelo olho, né? Outra coisa importante é o seguinte: quando você tem esta alteração nos ossos cranianos, você vai ter o ouvido. Se você for diante do espelho e colocar o dedinho bem retinho no seu ouvido, ou se você colocar no ouvido de uma outra pessoa, você vai notar o seguinte, que um ouvido de um lado é mais alto que o outro. O que acontece? É por causa desse deslocamento. Uma outra coisa que pode acontecer, e principalmente nas crianças, é o seguinte: quando o indivíduo ele fica com essa alteração, cria-se uma compressão, uma pressão numa trompa de Eustáquio. O que é a trompa de Eustáquio? É um canalzinho que sai do nariz e vai em direção ao ouvido, que ele serve para levar ar, para fazer o processo de aeração do caminho, e quando ele entope em situações de gripes, resfriados, etc., pode fazer otites. Então, quando se tem essa torção, sabe-se que pode aumentar o número de otites, tá? Pode aumentar também o caso de obstrução nasal, obstrução dos seios maxilares, né? Começa a ficar mais difícil, aumenta a propensão a ronco, dores de cabeça e, por consequência da alteração da C1 e C2, que são as vértebras ali embaixo da cabeça, faz o que a gente chama de protusão discal, ou pode, ao médio e longo prazo, gerar a formação de hérnia de disco. Olha só, quanta coisa! O que você vai observar também é a alteração no nível da cintura escapular, ou seja, dos seus ombros. Você vai observar que um ombro vai ficar mais alto que o outro e possivelmente um ombro mais à frente que o outro também pode acontecer. Mesmo processo acontece a nível do quadril ou da cintura pélvica. O que vai acontecer? O quadril vem um para frente e outro para trás, um para cima e outro para baixo. Agora, imagine só o que acontece. A sua coluna começa a fazer um S no meio. Isso que é escoliose. E muitas vezes, puxa vida, talvez isso venha a eliminar aquele processo de usar aqueles coletes. É claro que nós estamos só desenvolvendo essa tecnologia agora, só testando ela agora. E os resultados são surpreendentes. Por exemplo, até os 25, 30 anos, nós temos programado 1 ou 2 sessões para fazer, e a gente observa que esses jovens rapidamente têm equilibrado os ombros, têm equilibrado os buraquinhos da orelha, os olhos. É simplesmente fantástico, tá? Já conto como que a gente está fazendo isso. Vou contar para vocês como é que o processo aconteceu. Pelo que eu soube, um tal sujeito chamado Alexander Revenko, russo, um médico russo, ele desenvolveu um aparelhinho chamado scanner. Esse scanner, ele foi usado no programa espacial russo. É um aparelhinho que trabalha por pulso eletromagnético. E ele fez a primeira descrição de correção da síndrome da bola de boliche através do aparelho chamado scanner.
o Dr. Jerry Tennant, que foi o meu contato, a minha fonte, ele usou o scanner durante muitos anos. Eu vou contar num outro episódio, porque ele estava morrendo de encefalite viral e encontrou no scanner a solução parcial para o problema dele. Para encontrar a solução total, ele fez um tratamento dentário. Ele eliminou um canal que estava maltratado e uma coroa infectada e resolveu o problema da vida dele. Voltou a ser saudável de uma doença tida como incurável, ainda mais se tratando de 20 anos atrás, tá? Então, com esse dispositivo, nós temos hoje, lá na clínica Odonto Balance, um aparelhinho chamado biomodulador, ou biomodulator, que é um aparelhinho que emite um pulso eletromagnético que vai atuar nos músculos da região do pescoço, mais especificamente num músculo que é o mais forte ali daquela estrutura, que é o esternocleidomastoideo, e esse processo, associado a alguns pequenos movimentos com a cabeça, com os ombros, você devolve em questão de 10 minutos o equilíbrio para o paciente. É simplesmente fantástico. E o que me levou a isso foi justamente esse processo. Quando eu olhava para a arcada dos pacientes e via que a arcada estava deslocada para a direita ou para a esquerda, no meu entendimento, o problema era todo da arcada. Eu ainda tenho observado que, mesmo após a correção da síndrome da bola de boliche, nós temos situações onde a arcada continua fora do prumo, tá? Então, talvez a minha teoria de que a arcada seja o fator gerador esteja correta. Nós vamos continuar pesquisando e assim que nós soubermos, eu conto aqui para vocês. Por quê? Porque faz a correção, você tem o nivelamento do esfenoide, consequentemente da orelha, dos olhos, dos ombros, do quadril. Em alguns casos, aquilo volta um pouquinho depois de um tempo. Ou seja, a causa pode não ser só o parto, uma batida de cabeça ou coisa parecida, né? Pode ser que com a conformação da arcada, que são estruturas muito duras, aquilo esteja ditando um padrão para o corpo e que pode trazer problemas sérios para a saúde, né? Então, nós listamos aqui alguns dos problemas que os pacientes podem relatar. Vou contar para vocês o que eles estão relatando de melhoras. Os meus pacientes já me procuram para tratar de dor de cabeça, dor nas costas, dor no pé, dor no joelho e assim por diante. No entanto, eu fazendo alguns testes, pacientes que fizeram só a terapia com o biomodulador, né? São 5 minutos de terapia, mais 5 minutos de exercício, muito simples, indolor, pode ser feito em crianças, tá? Nos Estados Unidos já tem sido usada essa terapia do pulso eletromagnético, inclusive em animais, na parte da veterinária, né? Então tá bem interessante. E os pacientes estão relatando desinchaço, né? Quem tinha inchaço diminuiu. Tem uma paciente médica que as pernas delas desincharam depois de ter feito a terapia com biomodulador. É muito comum contarem que estão dormindo melhor, né? É muito comum contar que dores que estavam sentindo sumiram. Então isso é muito interessante observar. Segundo o Dr. Jerry Tennant, quando você faz esse processo do biomodulador, você vai recalibrar, vai resetar o sistema autonômico dos nervos, tá? Então você tem o sistema simpático, parasimpático de descanso, simpático de ação, e você recalibra isso, tornando o sujeito equilibrado, balanceado, tá bom? Bom, estamos terminando aqui o nosso episódio. Então eu quero, mais uma vez, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu gostaria que você fizesse seu comentário, falasse conosco, compartilhasse esse episódio com as outras pessoas. E esse, como é um assunto muito complicadinho para a maioria das pessoas, né? Eu vou deixar aqui, excepcionalmente, os contatos da gente, tá? Você pode entrar em contato lá na Odonto Balance, caso você tenha dúvida, no 3287-0433 ou 3287-7010. Outra maneira de você falar conosco é procurar em qualquer mídia social, Instagram, YouTube ou no próprio Google. Você pode nos encontrar como Facebook, entrar em contato conosco e aí nós podemos conversar e te explicar, orientar
o que você pode fazer para o benefício da sua saúde, tá bom? Essa é a minha missão, esse é o meu dever com vocês, né? Hoje a gente faz parte do grupo Synergy, que é lá do Dr. Jerry Tennant. Eles me posicionaram aqui como representante desta empresa no Brasil, no intuito de levar informação e conhecimento para as pessoas. Sempre é um grande prazer, um enorme prazer poder estar falando aqui com vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente!